Vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta manhã. Estamos aqui na Tua casa, reconhecendo que o Senhor é aquele que nos salva, é aquele que nos sustenta, e que nós podemos confiar, contar contigo, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja abençoando este momento devocional, Santa Ceia, também logo mais a aula que vamos estudar. Pai amado, que o Senhor fale conosco e sempre estejamos dispostos a responder ao Teu chamado, a Te servir, ó Deus, também semeando a palavra em outros corações. Sustente a nossa vida, ó Pai, nos fortalece. Coloque alegria em nosso coração, Senhor, nos dá da Tua paz e assim, ó Deus, possamos Te servir mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É um texto bem conhecido, aqui narra um momento em que estes irmãos, o povo, está muito feliz por retornar do cativeiro. E assim eles se expressam em risos e canções. Versículo 2, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Eles estão como quem sonha. E era uma alegria tão contagiante que até, digamos assim, os vizinhos, aqueles que estavam próximos, clamam, agradecem e veem essas grandezas. Olha, entre as nações se dizia, então não eram eles que estavam falando agora, eram os seus vizinhos, entre as nações, diziam, grandes coisas tem feito por eles, o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Uma alegria contagiante, a ponto das pessoas olharem para aquele povo de Deus e falar, olha como o Senhor tem abençoado aquelas pessoas, tem feito grandes coisas na vida daquelas pessoas. Aí a partir do versículo 4 parece que há uma quebra de alegria, há uma parte mais de meditação, quando diz restaura, Senhor, a nossa sorte, e diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo voltará, trazendo os seus feixes, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu achei muito interessante uma explicação desse texto, um pastor chamado William MacDonald, ele fala que eles voltaram e, digamos assim, com poucas sementes, eles não tinham mais uma estrutura, e aí eles precisavam cultivar as plantações, mas eles estavam diante de um dilema. Esse pouco que nós temos, nós comemos ou nós plantamos? E resolveram plantar. E nessa ideia de semear chorando, é porque eles estavam entendendo que se eles estivessem semeando, eles queriam com pouco para comer. Então eles passariam uma necessidade. Sai andando e chorando, porque nós estamos colocando quase tudo que nós temos aqui. Mas depois, quem sai andando e chorando, volta com júbilo, trazendo seus feixes. Ou seja, era algo temporário. Depois, havia uma promessa de uma grande colheita, e aquele pouco, digamos assim, ou aquilo que eles plantaram, ia multiplicar muito mais. E se eles comessem aquilo? Ia acabar, não plantava, não teriam nada para se alimentar. Então, nós vemos aqui essa ilustração. É uma ilustração que pode se aplicar em tudo na nossa vida. Nós podemos pensar no nosso trabalho secular, você vai investir ou você vai guardar, ou você vai gastar tudo no shopping,
O que você pretende fazer? Às vezes você tem que diminuir um pouquinho os seus gastos para investir num trabalho, numa empresa, num curso que você quer fazer para se profissionalizar. Mas também nós podemos aplicar isso em relação à mordomia dos bens materiais e às ofertas. Esse mesmo pastor William, ele falando a respeito desse texto, ele cita a questão financeira para investimento em missões e em outras coisas. Ele diz o seguinte: podemos gastar dinheiro com prazer comprando o que os nossos corações desejarem, ou vivendo de forma sacrificial, podendo investir na causa do Senhor. Investir em missões estrangeiras, em materiais cristãos, em emissoras de rádio cristãs, na igreja local, em muitos outros tipos de atividades evangelísticas. Talvez nós conhecemos algum missionário, né, que vive de uma forma mais humilde, um padrão de vida mais humilde, porque decidiu investir em missões. Quantos profissionais de saúde, médicos, digamos assim, largam um consultório que eles teriam uma posição financeira melhor e vão para um país, passam certa dificuldade, mas ali estão fazendo a obra missionária. É um desafio, irmãos, e é algo que nós devemos pensar na nossa vida. Como nós vivemos? Qual é o nosso equilíbrio de vida em relação às finanças? Nós não podemos, com certeza, ser igual aquele homem rico, que quando viu o seu celeiro cheio, ele pensou só no seguinte: como ganhar mais dinheiro? Vou construir um celeiro maior e assim eu vou ter mais. E ele chega a ponto de dizer que a sua alma ia ficar regalada, né? Ele estaria descansando no dinheiro. Então nós não podemos pensar assim, de forma alguma. Mas Deus tem falado com cada um de nós o que nós podemos investir em relação à nossa vida, para que ela possa se tornar melhor, a nossa profissão, o nosso dia a dia. Também em relação às questões da igreja, em entregar o dízimo, em entregar ofertas para missões, em estarmos nos dispondo, talvez em deixar certos luxos para ofertar para outras pessoas. Mas eu não tenho luxo. Cada um tem o seu luxo. Mas tem pessoas que têm muito luxo. Eu li algumas mensagens e dentro dessas mensagens nós não queremos ficar falando o que o outro tem que fazer com o dinheiro dele, mas são constatações interessantes. Um desses evangelistas falou que tem certos cristãos que têm ouro guardado que daria para alimentar missionários por anos, está lá no cofre guardado, né? Então, para que serve esse ouro guardado? Então, é um assunto delicado, nós estamos aqui dizendo que não pode ter isso, não pode ter aquilo, mas a ideia é essa. Será que em algum momento não é necessário que nós estejamos confiando, entregando as promessas de Deus, deixando de investir em algumas coisas para a nossa própria alegria, investindo na obra do Senhor, e esse chorando, mesmo que não sentindo, digamos assim, né, essa alegria de estar fazendo certa coisa, mas depois nós vamos sorrir. Também William fala que se você puder ver uma pessoa, uma alma convertida por um sacrifício que você fez, já é a colheita maior. Já é a maior colheita que nós podemos ter em relação à nossa vida ou qualquer outra coisa. Então, que Deus esteja assim nos abençoando nesta manhã. Nós estamos falando de missões, né, esse mês especificamente, tocando nos nossos corações nessa área financeira, para que a gente continue a nos envolver, a ofertar e abençoar outros irmãos. E assim também nós possamos pensar que como nós vivemos, né? Não vivemos buscando tantas coisas que esse mundo tem a oferecer, tanto consumismo, mas que nós possamos viver como servos de Deus, semeando a palavra do Senhor.